Olá galera que ouve o podcast Poucas Palavras, bem-vindos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre um tema que tem sido muito recorrente, muito atual nos dias de hoje na sociedade, nas igrejas, mas principalmente na sociedade em geral. Eu queria falar um pouco sobre ego. Eu queria trazer um fundamento para isso, trazer uma pequena pesquisa que eu fiz baseado em um livro que eu li do Timothy Keller, chamado Ego Transformado, e baseado na própria palavra. Bom, vamos lá. Baseado no senso comum, o ego, até o século XX, nas culturas tradicionais, elas acreditavam que o excesso de autoestima, a autoestima elevada demais, ela era a causa dos males da sociedade. Ou seja, quem se achava muito, quem tinha um ego muito elevado, provavelmente aquela pessoa seria a pessoa que causaria algum tipo de mal para a sociedade. Já nos dias atuais, é um pouco diferente. A crença predominante hoje na sociedade é que as pessoas que fazem mal são o oposto, são as pessoas que têm uma falta de autoestima. No caso, uma compensação pela inferioridade, um sentimento de revolta, até mesmo vingança que é trazido, segundo a sociedade atual, pela falta de autoestima. Baseado nisso, eu queria trazer 4 características que são predominantes no ego humano. A primeira, o ego humano ele é vazio. Ele busca incessantemente por um valor. Ele nunca se satisfaz. A segunda é que ele é dolorido. Ele vive sempre chamando atenção para si. Se machuca com facilidade. A terceira é que ele é atarefado. Ele vive se comparando com outros em busca do prazer, em busca de ser, de fazer ou de ter muito mais do que os outros têm, possuem ou fazem, ou até mesmo são. E a quarta é que ele é frágil. Quando o ego está super inflado, a pessoa é uma pessoa orgulhosa. Ela corre o risco de estourar. E, no caso também, ela corre o risco de murchar, que aí seria o oposto, um complexo de inferioridade. Então, basicamente, o ego humano ele é composto por essas 4 características. Ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado e ele é frágil. Eu queria ler agora uma passagem que está lá em 1 Coríntios, que vai do capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, versículo 4. A partir do versículo 21 ele diz o seguinte: ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo, para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que faz você superior aos outros? Por acaso, não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Bom, eu queria ler até esse trecho. Nesse trecho, Paulo ele explica muito bem sobre o que é o ego baseado em Cristo. E dissertando um pouco sobre isso, eu queria trazer que a nossa identidade ela não pode depender da opinião dos outros. Paulo ele afirma que não se importa com o que eles pensam dele, seja a sociedade atual, sejam as pessoas, seja qualquer um. Ele não se importa com o que pensam e julgam sobre ele. A sociedade atual, ela ensina que o que importa é basicamente o que nós pensamos sobre nós mesmos.
Mas a nossa própria opinião, ela também não deve definir nossa identidade. Paulo também não se importava com o que as pessoas pensavam dele. A humildade, ela não é pensar mais ou menos de si mesmo. Ela é pensar menos em si mesmo. Essa é a verdadeira identidade cristã, baseada no que C.S. Lewis trazia. A humildade do Evangelho, ela mata a necessidade de pensarmos em nós mesmos. Nós não precisamos nos orgulhar com elogios e não precisamos nos abater com a crítica, porque a nossa identidade não depende delas, depende basicamente de Cristo. Paulo mesmo, ele não buscava um veredito, seja de outros ou dele mesmo, porque ele sabia que o único veredito que realmente importava já tinha sido anunciado, e é o veredito de Deus. O veredito anunciado antes de desempenharmos qualquer ação. Nenhuma boa obra, nem nada vai nos fazer ser mais ou menos amados por Deus. Nenhum erro que nós fizermos ou cometermos vai nos fazer ser mais ou menos amados por Deus. Basicamente, Paulo, ele não se vangloriava do que ele fazia de bom, porque ele sabia que não era por ele. E ele também não se julgava nem se culpava pelo que ele fazia de ruim ou de errado, porque ele sabia que não era por ele, não era dele. Ele não se baseava, ele não precisava da afirmação de pessoas, não precisava da afirmação e nem do julgamento nem dele nem das pessoas, porque ele sabia basicamente que o julgamento já foi feito, ele já foi curado, ele já foi sarado, ele já foi libertado. E isso tudo foi feito na cruz do Calvário. E Jesus, ele fez isso por mim e por você. Nós devemos viver atualmente como Paulo viveu, não baseando na liturgia de uma sociedade, não baseado no que a sociedade fala sobre você ter uma alta ou uma baixa estima. Isso não diz quem nós somos, isso não define a nossa identidade. Isso basicamente define o nosso ego. Isso traz para nós uma necessidade de inflar o nosso ego até nós nos sentirmos melhores do que os outros. Ou simplesmente não nos sentirmos inferiores do que os outros. Mas não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Paulo diz nessa passagem, e não é isso que Cristo traz para nós. Então, basicamente, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é: vivam baseados no julgamento de Deus. Vivam baseados no amor de Deus, principalmente. Porque Deus, ele amou tanto a nós que ele deu seu único filho para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos sarados e santificados. Então, nós não necessitamos de nenhum julgamento e de nenhuma aceitação. A única aceitação que nós precisamos, nós já temos, que é de Cristo. Cristo nos aceitou e Cristo nos aceita e nos ama. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, a reflexão. Matem o seu ego a cada dia. Não se vangloriem do que vocês fazem e não se julguem pelo que vocês fazem de errado. Sejam sempre e andem sempre baseado no amor de Deus e na palavra de Deus. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. Espero que isso tenha sido uma reflexão que venha tocar na mente de vocês, tocar no coração de vocês e transformar a vida de vocês. E é isso que eu quero deixar para vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Nos siga nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como Poucas Palavras Cast. No Instagram estamos como @PoucasPalavrasCast. Se você quiser saber mais sobre os episódios e sobre os ministros, entre no nosso site www.poucaspalavrascast.com.br. Você encontra nossos episódios em todos os agregadores de podcast e também nos encontra de modo fácil no YouTube e no Spotify. Galera, eu tenho um recado para vocês. Nós vamos iniciar um novo projeto ligado ao podcast, que vão ser vídeos que vão passar no nosso canal no YouTube. Então eu venho pedir para que vocês entrem no nosso site na área de Fale Conosco ou mande um e-mail para nós em poucaspalavrascast@gmail.com com as suas dúvidas sobre os episódios que foram lançados, qualquer um dos episódios, dúvidas, questionamentos, ou até mesmo se você tem alguma contribuição para dar sobre o assunto que nós falamos. Que no final de cada mês nós vamos fazer um vídeo explicando, respondendo essas dúvidas e compartilhando as contribuições que vocês derem pra gente como uma forma de feedback mais direto para vocês. Então a gente espera que vocês mandem pra gente, contribuam, compartilhem conosco para que a gente saiba, tenha um feedback de vocês de como está sendo
e de quais dúvidas vocês têm tido, de quais questionamentos têm sido gerados em vocês, quais testemunhos que vocês querem passar para nós, para que a gente possa compartilhar de uma forma mais ampla e um pouco mais pessoal com vocês também. Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por LTK Media.